Sejam muito bem-vindos ao DCTM Cast, um espaço para a gente se atualizar sobre transtornos do movimento. Eu sou Joyce Yamamoto E eu sou Fami Rolim. e aqui o objetivo é a gente trazer de forma mais clara, mais mastigada, os assuntos relacionados ao transtorno do movimento. Esse episódio é patrocinado pela Biogen, então a gente fica muito agradecida por viabilizar a gente conversar aqui sobre um transtorno do movimento raro, mas que vai ser importante a gente chamar a atenção para ele, né, Flávia? E para essa conversa a gente tem um convidado muito especial. Ele é importado do meu país Nordeste, torcedor do América de Natal, meu amigo querido Dr. Clécio Godeiro, que é neurologista e tem doutorado em Neurologia e Neurociências pela Unifesp. Ele tem pós-doutorado também em Neurociências pela Universidade de Grenoble-Alpes, na França. E ele é professor do Departamento de Medicina Integrada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, e eu posso falar com propriedade que ele recebeu o título de funcionário do ano da gestão do Departamento Científico de Transtorno do Movimento, a pessoa que a gente mais explorou para todas as atividades do DC. Meu amigo, é uma honra ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço as 2 por essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco para o pessoal da nossa academia, né. Perfeito, Clécio. Hoje o tema vai ser sobre uma condição que é rara, mas embora rara, os pacientes raros são muitos, uma vez você já me falou isso, né? E são únicos, né? Essa condição é a ataxia de Friedreich. É a ataxia recessiva mais comum, até pouco tempo, sem nenhum tratamento modificador. Mas agora a gente tem que chamar a atenção para a gente aprender a reconhecer esses pacientes para poder iniciar esse tratamento de forma mais precoce. Então, para a gente já começar esse bate-papo, faz uma overview, faz um resumo para a gente do que é a ataxia de Friedreich. Acredito que seja importante compreender o que é a ataxia, né, o que nós entendemos como ataxia. Ataxia vai ser aquele transtorno do movimento caracterizado pelo comprometimento de coordenação. Então, o paciente que é afetado por uma ataxia, ele vai ter dificuldades de coordenação da marcha, e por isso nós chamamos de uma marcha atáxica, vai ter uma dificuldade de coordenação dos membros superiores, então ele vai ter dificuldade na escrita, na alimentação, e vai ter uma dificuldade de articulação ou na coordenação da sua fala. Então, muitos desses pacientes desenvolvem uma ataxia da fala, uma disartria. Então, lembrar o termo ataxia é dificuldade de coordenação. Essa ataxia, ela pode ser causada por lesões em diferentes áreas do nosso sistema nervoso. Pode haver um envolvimento do cerebelo, que é uma das causas mais comuns de ataxia, que nós chamamos de ataxias cerebelares, mas pode haver também um envolvimento dos nervos, comprometendo as porções sensitivas, particularmente a nossa propriocepção, que é o que leva à nossa percepção corporal, levando ao que nós chamamos de uma ataxia sensitiva. A ataxia de Friedreich é uma ataxia de origem genética. De fato, ela tem um padrão de herança que nós chamamos de herança autossômico recessivo, a mais comum, e isso tem tanto em nível europeu e norte-americano, quanto em dados da América Latina. Ela é a mais frequente. E é uma ataxia em que há inicialmente um envolvimento sensitivo, então o paciente costuma ter essa alteração da propriocepção, percepção corporal, e na evolução surge um envolvimento cerebelar. Então, no final, acaba sendo uma ataxia mista, sensitiva e cerebelar. Clécio, na tua prática, qual é o sintoma que você acha que é mais comum que o paciente percebe e que procura ajuda? O que acontece? Qual é esse primeiro sintoma? Como é que ela geralmente se manifesta? É um sintoma que é muito comum a todos os pacientes com ataxia, que é o desequilíbrio, a dificuldade no caminhar. Muitos deles relatam quedas, quedas sem uma justificativa muito clara. Eles vão subir um batente, desequilibram facilmente, há um desnível na rua, eles desequilibram e caem, até mesmo em áreas muito planas, eles caem. E algo que é muito interessante, particularmente nas formas de ataxias de origem genética, como a ataxia de Friedreich, é que antes da pessoa começar a se perceber com essa dificuldade de coordenação,
na infância, no início da adolescência, muitas pessoas dizem: Esse menino é um pouco estabanado, esse menino é meio desorganizado, derruba tudo, não vai bem nos esportes, não consegue jogar bola", porque muitos desses pacientes já têm sintomas muito sutis de dificuldade de coordenação e isso chama muito atenção. A pessoa fala: "Eu sou muito estabanado, eu caio muito fácil", né, o desequilíbrio. Algumas pessoas referem ao paciente com ataxia como se estivesse constantemente alcoolizado. "Ah, essa moça, esse rapaz bebe todo dia, olha ali o estado dele", porque realmente o que vai chamar mais a atenção é essa questão da coordenação da marcha, o equilíbrio. Entendi. E Clécio, além dessa questão da falta de coordenação para andar, você percebe comumente outros sintomas nesses pacientes com ataxia de Friedreich? Porque, pelo que eu ouvi falar, é uma doença, de certa forma, multissistêmica, É, né, ela não é só uma alteração neurológica por si só, É, né? de fato, Joyce, a ataxia de Friedreich em particular, ela é uma doença que é causada por um fator genético, a mutação no gene da frataxina, cuja via final leva a essa alteração ou perda do funcionamento dessa proteína da frataxina, causa uma disfunção mitocondrial. E a mitocôndria é uma organela muito importante para diversas células do nosso corpo, não só para os nossos neurônios. Então, o paciente com Friedreich, além do quadro da ataxia, e isso sempre é uma pista clínica para diagnóstico, ele vai ter outras manifestações sistêmicas. É muito comum ter pé cavo, escoliose, ou seja, deformidades músculo-esqueléticas, cardiopatia é uma outra sintomatologia muito frequente, alterações visuais, alterações auditivas, pode ter até alterações metabólicas, como o diabetes. Tudo isso justificado pela alteração genética de deficiência do gene da frataxina. Então, uma pista para pensar em Friedreich é a criança, a adolescente que inicia com o quadro de uma ataxia mista, padrão sensitivo, padrão cerebelar, na sua grande maioria das vezes, associado a deformidades musculoesqueléticas, cardiopatia e outras manifestações sistêmicas. Você acabou comentando, Clécio, que a ataxia de Friedreich geralmente ela se manifesta na infância e na adolescência, né? Qual é essa previsão aí de faixa etária de surgimento, quando você vê a maior prevalência, ou geralmente com que faixa etária a pessoa é diagnosticada? É só na infância e adolescência ou tem algum caso de manifestação na idade adulta? E outra coisa que eu queria saber é se nesse momento que o paciente chega para você, como é que funciona o teu raciocínio? Como é que você faz essa propedêutica, esse Perfeito. cuidado? A ataxia de Friedreich, epidemiologicamente, ela vai se manifestar de uma maneira mais exuberante na faixa etária entre 10 e 15 anos de idade. Essa é a faixa etária mais comum do início dos sintomas. Dados epidemiológicos aqui no Brasil demonstram um retardo de diagnóstico entre 7 a 8 anos. Ou seja, a criança começa ali com 10, 15 anos de idade e vai ter o diagnóstico com 18, 25 anos de idade. Isso é a média nacional. A exemplo, no Nordeste, e dados da nossa casuística no Rio Grande do Norte, o tempo para o diagnóstico tem sido em média 15 anos. E muitos desses pacientes já chegam ao diagnóstico numa fase mais avançada. Quando a gente pensa na possibilidade da ataxia de Friedreich, é claro que você vai receber o paciente com ataxia. É muito importante nós fazermos o diagnóstico diferencial. Então, não é toda ataxia é de origem genética. Nós devemos, primeiro, descartar causas adquiridas, doenças infecciosas, doenças carenciais, transtornos metabólicos, doenças autoimunes, síndromes neoplásicas ou paraneoplásicas, doenças vasculares, doenças mielizantes, tudo isso a gente precisa descartar. E aí vai sobrar, uma vez descartando-se isso, a gente vai pensar nas causas de origem genética. A história familiar é muito importante, porque das causas genéticas a gente vai ter um grande grupo de ataxias de herança autossômica dominante, e a herança dominante, a dica é que vai ter várias gerações da família afetados, pelo menos 3 gerações afetadas, e vai ter as formas recessivas, da qual o Friedreich faz parte. Uma doença recessiva é aquela em que o paciente, para desenvolver a doença, ele tem os dois alelos de um gene. Digamos que ele tem a carga genética, tem que ter a alteração genética que vem da mãe,
tem que ter a alteração genética que vem do pai para poder desenvolver a doença. E Friedreich faz parte desse grupo. Então, primeiro você descarta as causas adquiridas, meu raciocínio, né? Depois eu vou ver herança autossômica dominante ou recessiva, ou eventualmente esporádica, né? Dominante, a gente vai pensar num grupo de doenças. É recessiva ou eventualmente uma genética esporádica, no outro raciocínio. Quando a gente pensa em recessivas, Flávio, você colocou super bem, Friedreich é a mais prevalente no mundo inteiro, eu já havia comentado, inclusive na América Latina. Então, eu vou buscar sinais clínicos do Friedreich. Então, além da ataxia, tem PECAVO, o exame neurológico nos ajuda bastante, esses pacientes costumam ter arreflexia, né, perda dos reflexos com cutâneo plantar em extensão, que é o sinal de Babinski presente, tem escoliose, tem cardiopatia. Então, se ele tem tudo isso, eu penso fortemente em Friedreich. Algo que me ajuda a pensar ainda mais em Friedreich é que, além dessas manifestações neurológicas e sistêmicas, eles costumam ter a neuroimagem normal. Esses pacientes não costumam ter alteração no cerebelo. A ressonância cerebelar é normal. Então, essa é uma outra pista clínica muito importante. É claro que existem doenças que podem mimetizar o Friedreich, e na minha cabeça eu sempre penso assim, eu pensei em Friedreich, então vai ter um grupo de ataxias que eu chamo de Friedreich-like, porque vai ter essa gama de sintomas, umas mais, outras menos, mas vão ter a neuroimagem normal, e vão ter aquelas que não têm, que podem ter algumas características do Friedreich, mas que vão ter alguma alteração na ressonância. Então isso já me ajuda a dividir. Daquelas que eu digo que são Friedreich-like, com ressonância normal, a ataxia de Friedreich obviamente é mais frequente, mas um diagnóstico muito importante é a deficiência de vitamina E. A gente não deve perder esse diagnóstico, que é simplesmente basta um exame bioquímico, né, para dosar, e é uma forma de ataxia tratável. E vão existir outras formas mais raras, como a beta-lipoproteinemia, doença de Refson. Aí depois vai ter aquelas ataxias Friedreich-like, que vão ter alguma alteração na neuroimagem, e isso às vezes dá uma pista muito importante, como doenças mitocondriais, a ataxia de Charlevoix-Saguenay, são doenças bem mais raras, mas a neuroimagem já nos dá um guia importante. E eu coloco ainda um terceiro grupo dessas ataxias, que são aquelas ataxias que têm apraxia oculomotora. É um paciente, ele tem uma dissociação entre a coordenação dos olhos e a coordenação da cabeça. Então, você pede para ele fazer uma sacada para um lado, às vezes a cabeça vai primeiro e depois é que vão os olhos. Então, existe esse grupo de ataxias de herança recessiva que tem a apraxia oculomotora, que é um grupo bem particular, e essa dica semiológica já fecha. E faz parte aí a ataxia telangiectasia, que também é uma forma de ataxia tratável, e outras formas de ataxia com apraxia oculomotora. Então, meu raciocínio mais ou menos é esse. Descartar formas adquiridas, depois, pensando em genética, qual o padrão de herança? É uma forma recessiva. Eu tento buscar a pista para Friedreich, eu defino que é um fenótipo Friedreich, tem alteração de ressonância, não tem alteração de ressonância, e ali eu vou fazendo a investigação complementar, né? A grande maioria das vezes o diagnóstico é feito através de uma estratégia de investigação genética, então um teste molecular. E quando é que você pede esse teste? Para todo mundo? Deixa eu perguntar um negócio antes, Flavinha, que eu acho importante. Você tinha comentado sobre o início de idade, né? Quando que habitualmente a gente percebe, e comentou sobre a possibilidade de também acontecer em pacientes mais idosos, mais adultos, entrando na senilidade. Esses pacientes vão se manifestar dessa forma também, Cássio? Perfeito. Felizmente eu acabei esquecendo de comentar, né? São tantas informações. A ataxia de Friedreich, de fato, ela é mais comum nessa faixa etária, e esse perfil de pacientes, eles costumam ter essa manifestação clássica, né? Digamos, ataxia com arreflexia, sinal de Babinski, cardiopatia, cifoescoliose, PECAVO, enfim, esse perfil. Quanto mais velho, a ataxia de Friedreich é dividida em 3 grupos, né? A de início precoce, a forma clássica, em que os indivíduos vão ter início ali até os 25 anos de idade, na sua grande maioria. Aí vai ter uma forma tardia, que inicia ali entre os 25 e 40 anos de idade, e uma muito tardia, que inicia após essa faixa etária. O que é que determina isso? A ataxia de Friedreich é causada por eu já comentei, né, uma alteração genética que leva a uma expansão de um trinucleotídeo, GAA,
no gene da frataxina. Quanto maior essa expansão, mais precoce, mais rico a sintomatologia. Esses indivíduos de início mais tardio costumam ter uma expansão menor. Então, a apresentação clínica também é diferente. É um grupo em que costuma ter menos cardiopatia, costuma ter menos escoliose. Por outro lado, é um grupo que, além da ataxia, costumam ter muita espasticidade. Então, muitas vezes a gente vai identificar pacientes com Friedreich de início tardio que têm espasticidade, uma ataxia espástica, fugindo completamente do fenótipo que eu comentei anteriormente. Perfeito. Você tinha falado sobre teste genético, né, Teste Flavinha? genético. E pensando nesse paciente que chegou no seu consultório, qual o momento, qual é o timing, qual é o momento que você diz, esgotei minhas possibilidades de investigação com o que eu tenho de recurso, quando é que eu testo e como é que eu testo, né? Que exame eu vou pedir? Eu vou pedir o quê? É no exoma? Conta aí pra gente como é que Eu você acho que isso é uma raciocina. pergunta super Sim, importante. considerando que o exome é mais completo, eu peço um genoma que é mais completo ainda para não passar batido em Qual é o nada. exame que eu peço, né? Eu acho que, Importante. assim, uma vez, voltando sempre ao raciocínio, que eu acho que há uma dificuldade muito do raciocínio, principalmente quando das doenças de origem genética. Excluir causas adquiridas, pensou na forma genética, de herança autossômica recessiva, tem o fenótipo de Friedreich, você conseguiu fazer o diferencial com entre esses grupos, né, de fenótipo com Friedreich, pensou em ataxia de Friedreich, você tem que pedir um exame dedicado. Por quê? Estudos com o exoma, o genoma, pelo menos na metodologia que nós temos atualmente, não vão identificar a alteração genética para a ataxia de Friedreich. Então é muito importante que você pensou na ataxia de Friedreich, você solicite pesquisa da expansão no gene da frataxina, que vai justamente pesquisar a expansão GAA e quantificar o número de repetições disso. A maior parte dos pacientes, aproximadamente 96% dos pacientes com diagnóstico da ataxia de Friedreich, eles têm as expansões bialélicas, ou seja, ele recebe uma expansão do pai, recebe uma expansão da mãe. Então, se eu pedir o estudo do exoma, que é o que muitas pessoas solicitam quando pensam em uma doença de origem genética, não vai identificar a ataxia de Friedreich. Então, nós devemos pedir um exame dedicado, que é justamente a pesquisa da expansão do gene da frataxina. A nossa provocação, ela foi realmente proposital justamente para você dizer isso de uma maneira bem assertiva, porque eu já recebi alguns pacientes no consultório dizendo, não, eu já fiz teste genético, ele é negativo. Eu disse, me mostra o seu teste genético, cadê? Que teste é esse? Aí você vê um exoma e o exoma não é capaz, com o método que ele tem, de diagnosticar, né? Flávia, é tão interessante que o exoma, há estudos, principalmente aí mais em adultos, em que a gente pensa numa origem genética, e infelizmente boa parte dos pacientes com Friedreich chega já para um diagnóstico na fase adulta, mas a positividade em adultos, quando você pensa em origem genética, fica ali em torno de 40%, 45%. Ou seja, a grande maioria dos pacientes que você pensa numa origem genética, até já excluiu, o exoma não faz diagnóstico. E em Friedreich, então, dentro das metodologias que nós temos atualmente, não vai fazer. Então, você tem que pedir o exame dedicado. E eu acho que é por uma dificuldade, muitas vezes, de acesso a esse exame ou saber indicar esse exame que muitos pacientes retardam no seu diagnóstico. Porque você havia perguntado, né? Qual o momento de fazer o diagnóstico ou fazer o teste molecular? Uma vez que você pensou em ataxia de Friedreich, o diagnóstico definitivo vem através do teste molecular, que é a pesquisa da expansão no gene da frataxina. E antes da gente entrar no tratamento, Clécio, uma dúvida que os pacientes ficam é a respeito da parte de aconselhamento genético. Então, por exemplo, eu sou uma adulta, recebi o diagnóstico de Friedreich, eu já tive um filho. Eles ficam com esse certo temor, né? Qual é a chance de eu passar para essa criança quando ela crescer, ela vai desenvolver a doença? De onde que eu peguei? Você poderia pincelar isso? Porque eu tenho certeza que isso vai endereçar muitas pessoas. Claro, eu acho que isso é um dos aspectos muito importantes. Isso é uma das coisas que nos motivam a investigar doenças genéticas, porque muitas vezes pode não haver alguma terapêutica, digamos, específica, modificadora da doença, modificadora de progressão da doença, ou até mesmo sintomática, mas o aconselhamento genético faz parte desse processo de cuidar, né? E eu acredito que é uma pergunta muito relevante que muitos pacientes fazem.
reforçando que a ataxia de Friedreich é uma ataxia de herança autossômica recessiva. O que eu quis dizer? O pai não tinha doença, mas tinha um gene alterado. A mãe não tinha doença, mas tinha um gene alterado. E naquela pessoa, ela acabou recebendo os dois genes doentes. Então, para a pessoa poder desenvolver uma doença de herança autossômica recessiva, de uma maneira geral, né, você precisa ter os dois alelos, os dois genes, o que recebeu da mãe e o que recebeu do pai, alterados, que é o que acontece na ataxia de Friedreich. Isso, de uma maneira geral, corresponde a um risco de aproximadamente 25%. O pai vai ter 2 alelos, a mãe tem 2 alelos, e então para cada filho existe um risco de 25%. Já naquela pessoa que tem o diagnóstico de Friedreich, ela tem os 2 alelos alterados. Caso o cônjuge, né, ou o pai da futura criança, né, ou a mãe, né, no caso aqui seria, né, uma paciente feminina, o risco dela levar a doença ao filho só vai existir se o pai, ou o genitor daquela criança, carregar o gene. Se não, ela com a ataxia de Friedreich, o filho dela vai ser apenas carreador, ele vai receber um gene alterado. Então ela não tem, assim, o risco é muito baixo de transmitir essa doença para um filho, numa paciente que tem já o diagnóstico da ataxia de Friedreich. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de tratamento, Flavinha? Eu queria entender, uma vez que você recebe esse tratamento, esse diagnóstico, isso hoje em dia muda o teu manejo? Como é que a gente está inserido no cenário da terapêutica do Friedreich hoje em dia? Um dos aspectos muito interessantes é que dentro das ataxias de origem genética, são poucas aquelas que têm alguma terapêutica específica. Deficiência de vitamina E, que tem origem genética, tem uma terapêutica específica. Xantomatose cerebrotendina tem uma terapêutica específica. Mas a sua grande maioria das ataxias não tem. E nos últimos anos, né, foi aprovado aqui no Brasil, em agosto do ano passado, uma terapêutica, isso também já aprovado na Europa e nos Estados Unidos, uma terapêutica que é específica para a ataxia de Friedreich. Não é uma terapia gênica, mas é uma terapia que tem, em princípio, uma ação não apenas sintomática, mas, sobretudo, modificadora de doença. Então, isso muda um pouco. Antes, a gente fazia o diagnóstico de Friedreich, a nossa estratégia era apenas, eu coloco apenas entre aspas, porque eu acho que ainda continua sendo o elemento, a pedra angular do cuidado de qualquer paciente com uma doença neurológica crônica, que era o cuidado multidisciplinar. Então é muito importante a abordagem com a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, de acordo aí com a sintomatologia. Então o apoio multidisciplinar era o que nós tínhamos a ofertar a esse paciente. A gente sabe que isso modifica também a progressão da doença, mas surgiu uma terapêutica cujos estudos, né, demonstraram uma modificação na progressão da doença. Então, hoje a gente busca esse diagnóstico considerando-se a possibilidade de ofertar ao paciente essa possibilidade de tratamento específico, né? Eu já posso dizer que é uma terapia que modifica o curso da doença? A terapia ela tem ensaios clínicos, que é o MOX Trial, ele já tem duas fases iniciais que mostram uma modificação, né? E depois tem um estudo de vida real. Na realidade, eles compararam pacientes já em uso da terapêutica, que é o SkyClaris, junto a pacientes de vida real, e que há um benefício de 3 a 5 anos, esses pacientes reduzem a progressão ou reduzem a perda motora. O medicamento ele alentece essa perda motora. Então esse é um dado que a gente infere a partir desses estudos, e que possa ter uma modificação na progressão da doença, retardando essa progressão. Não é uma terapêutica ainda curativa. E eu tenho uma dúvida, Clécio, para a gente ir encaminhando para o final do episódio. Esse tratamento é para todo mundo? Porque eu vi que a ataxia de Friedreich acomete diferentes idades, pacientes de diferentes idades, desde crianças
até pacientes idosos e, eventualmente, esses pacientes que tiveram início de sintomas mais jovens, com a progressão de doença, eles estão cadeirantes, dependentes de cuidados. Essa terapia é para todos esses pacientes ou tem um grupo que vai ser elegível para receber? Isso é uma excelente pergunta, né, até porque é uma terapêutica que costuma como uma nova terapêutica, são terapêuticas de alto custo, ainda não estão disponibilizados, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, de fato, é um acesso oneroso para o paciente e que isso deve ser muito bem ponderado. Nos estudos pivotais, eles foram, o MOXIe Trial, né, que é o estudo pivotal, foram incluídos de pacientes em diversas fases da doença, em diferentes faixas etárias. De uma maneira geral, eram indivíduos mais jovens e numa fase leve a moderada da doença. Não tem tantos indivíduos em fase avançada da doença, que eu chamo avançada, aquele paciente cadeirante, com uma dependência funcional maior. Mas tem pelo menos 2 pacientes, eu tenho plena convicção de que estão no estudo cadeirantes. Quando eles fazem análise por grupos, acima de 18 anos, abaixo de 18 anos, gênero masculino, feminino, cadeirante, não cadeirante, todos os grupos eles têm algum grau de benefício. Agora, o que é claro, indivíduos mais jovens, indivíduos que ainda deambulam, que não têm tantas manifestações sistêmicas, têm uma tendência de ter uma resposta melhor. Atualmente existe um estudo em andamento com essa mesma medicamento, né, o Skyclarys, em pessoas do público pediátrico, que é o BRAVE. Esse é um estudo que, inclusive, existem centros no Brasil, o Ceará está incluso nesse estudo, por exemplo, no Nordeste, mas tem Brasília, São Paulo, alguns outros centros, né, distribuídos. E a expectativa é que esse perfil tenha um benefício maior ainda. Quando a gente vê um paciente em fase mais avançada, cadeirante, com a dependência funcional maior, habitualmente tem uma cardiopatia, realmente o estudo não responde essa pergunta. Ele não deixa claro. Há de se ponderar a possibilidade de acesso desse paciente ao medicamento, né? De uma maneira geral, como ele tem essa perspectiva, é uma ação, digamos, na mitocôndria, com o intuito de diminuir o estresse oxidativo, e isso poderia ter alguma ação modificadora na progressão da doença, é um perfil, mesmo em fases mais avançadas, em que a gente poderia considerar. Mas eu acho que tem que ponderar muito o contexto clínico. Não há, assim, pelo menos nos estudos pivotais, dados de segurança no sentido de efeitos adversos graves. O mais comum é alguma alteração das transaminases, das enzimas hepáticas, que costumam subir nos primeiros 3 meses, mas nenhum paciente, pelo menos nos estudos pivotais, suspenderam o tratamento em virtude disso. Uma pergunta que sempre colocam é: existe algum impacto dessa terapêutica? Como eu disse, o paciente com Friedreich costuma ter cardiopatia, e cardiopatia costuma ser a causa maior de mortalidade nesse grupo de pacientes. E uma pergunta colocam: essa molécula nova, ela tem alguma repercussão, algum efeito sobre a cardiopatia? Pelo menos nos estudos pivotais e nos estudos de acompanhamento de vida real, até o momento não há nenhuma demonstração de efeito benéfico ou modificação da cardiopatia nesses pacientes. Então, não devemos criar uma expectativa de que ele possa atuar na cardiopatia. Pelo menos nos estudos, o benefício que trouxe foi o alentecimento da perda motora. Isso é importante a gente registrar. Quando você diagnostica e que você vai iniciar o tratamento, e aí no caso a gente pensa que já tem acesso a uma terapia que é possivelmente modificadora de curso de doença, de evolução e redução aí dos marcos de progressão de incapacidade motora, como é que você estrutura a linha de cuidado desse paciente? Quais são os cuidados que você tem que ter enquanto você decide iniciar o tratamento? É só o remédio? Esse paciente, como é que Perfeito. você estrutura e organiza essa prescrição? Eu acho que existe essa questão medicamentosa mais recente no nosso país, mas ainda não é
um acesso universalizado, isso é importante também ser bem registrado, e não invalida nem um pouco as estratégias que nós já adotávamos para um paciente com diagnóstico de ataxia, em particular a ataxia de Friedreich. Então, um paciente que precisa ter um acompanhamento multidisciplinar sobre o aspecto médico, além do neurologista, é importante a avaliação ortopédica pelos aspectos musculoesqueléticos, particularmente a escoliose, que quando se agrava, isso compromete a capacidade respiratória do paciente. A cardiopatia, que é a principal causa de mortalidade nesse grupo de pacientes. Então, esses pacientes têm de ter um acompanhamento cardiológico muito regular, além de outras manifestações sistêmicas, endocrinológicas, oftalmológicas, auditivas. Então, quando a gente fecha o diagnóstico de um paciente, ele acaba passando por uma avaliação por esses diversos profissionais. Além disso, todas as estratégias de reabilitação são muito importantes, né? A fisioterapia motora, a fonoterapia, para aqueles que já têm algum comprometimento da fala ou alguma dificuldade de deglutição, a terapia ocupacional, para justamente auxiliar nos cuidados da destreza manual para esses pacientes, os aspectos nutricionais, até do aspecto psicológico, né? O paciente, quando recebe um diagnóstico de uma doença genética e que até o momento não existe uma terapia curativa, é o que vai acompanhá-lo por toda a vida. Então, a gente precisa desse apoio multidisciplinar. E isso é muito importante em que todos esses profissionais, tanto médicos como aqueles que trabalham na reabilitação, estejam integrados. E na minha singela opinião, essa estratégia é muito superior a qualquer estratégia terapêutica. A terapêutica ela acompanha, é importante, é inovadora, mas essas estratégias que são facilmente, ou melhor, deveriam ser facilmente aplicáveis em qualquer região do nosso país, deveriam ser obrigatórias no cuidado de um paciente com ataxia, em particular com ataxia de Friedreich. Clécio, para a gente finalizar, qual mensagem breve você daria para o neurologista que vai atender pacientes com ataxia de Friedreich? Acredito que, assim, o fundamental é nós entendermos que é importante termos um diagnóstico. Com isso, a gente pode ofertar uma estratégia terapêutica inovadora, novas terapias vão surgir, mas não podemos jamais esquecer que o cuidar de um paciente de uma doença genética não é só quando há algum medicamento. O cuidar vai envolver diversos aspectos, até o acolhimento e a explicação disso para uma família. E isso qualquer neurologista, qualquer colega, membro aqui da nossa academia, é capaz de realizar, seja num grande centro como São Paulo, seja no interior do Rio Grande do Norte ou do Ceará. E isso é importante. Então, não tenham receio de investigar e chegar ao seu diagnóstico, porque a partir do momento que você estabelece esse cuidado clínico, você está ajudando sim no cuidado desse paciente, independente dele estar recebendo alguma terapêutica medicamentosa mais avançada. Acho que Clécio encerrou com chave de ouro. Drop the mic. Eu sempre gosto muito da fala do Clécio, porque ele tem uma organização de estruturação do pensamento e raciocínio clínico que de verdade é um aprendizado toda a vida que a gente conversa, né? Acho que é por isso que a gente explora tanto as falas dele em todos os eventos que a gente faz. Clécio, meu amigo, muitíssimo obrigada por estar conosco nesse evento, estar conosco aqui nesse podcast. A sua experiência e expertise na área realmente são admiráveis. A gente só tem a agradecer realmente por você sempre estar disposto a colaborar conosco. E eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a Biogen que proporcionou esse momento. Aprendemos muito com você, a gente sempre aprende muito com a conversa entre os colegas. Esses eventos que acontecem, como o evento do CBTM, eles têm sido muito valiosos para engrandecer realmente a nossa comunicação, a nossa interação dentro da Academia Brasileira de Neurologia. E a você que nos ouve, lembrem-se que informação é poder e procurar ajuda cedo realmente pode fazer a diferença, tá? Obrigada, Clécio. Obrigada, Joyce. Obrigada. Mais um, Parceria. mas Sim. vamos em frente e até a próxima. Até a próxima.